Êxodo 34, 26, a palavra do Senhor diz assim: as primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua própria mãe. Os irmãos podem ler só a parte final? Irmãos, a lei que Deus deu ao seu povo, ela é fantástica, né, irmãos? Maravilhosa. Irmãos, todas as vezes que eu leio, né, aquela metade do livro de Êxodo, o livro de Levítico, Números, Deuteronômio, eu fico encantado, irmãos, com as leis justas que Deus deu ao seu povo, né, irmãos? Eu sei que, à primeira vista, quando a gente começa a ler, né, algumas pessoas acham enfadonho, acham chato e etc. Mas, meus irmãos, com a insistência na leitura, meus queridos, é fantástico. A lei do Senhor é maravilhosa. Como o Senhor é justo. Amém, amados? Mas dentre essas leis, uma parece estranha, né, e irrelevante para os nossos dias. Porque é justamente essa lei que Deus deu ao seu povo, né? Não cozerás o cabrito no leite da sua própria mãe. E alguém diz assim: não pretendo comer cabrito no leite da sua própria mãe. Portanto, isso não tem a ver comigo. Mas, meu amado e minha amada, deixa eu dizer uma coisa para você. Tudo na palavra de Deus é proveitoso. Amém, irmãos? Nada na palavra de Deus é inócuo. Irmãos, tudo na Bíblia nós podemos trazer, né, algo para nós. Inclusive, irmãos, daqui a poucos dias eu vou trazer uma ministração aqui. Quem sabe o que é genealogia? Genealogia é aquela lista de nomes, né, de parentes. Daqui a alguns dias eu vou trazer uma pregação, uma ministração a respeito da genealogia de Moisés e Arão. Que você vai olhar, mas tem o que a ver comigo, irmãos? Tem muito a ver com esse trecho das Escrituras. Vamos repetir? Irmãos, isso parece ser algo irrelevante. Inclusive, eu ouvi uma vez uma pessoa numa dessas redes sociais dizer: a Bíblia é um livro irrelevante, né? Falando de uma forma muito polida, porque ele usou palavras de baixo calão, mas ele disse: a Bíblia é muito irrelevante. Porque, meu irmão, o que é que isso tem a ver para pessoas, né, urbanas, pessoas modernas? Não tem nada a ver. Mas, meus queridos, esse trecho das Escrituras, ele pode parecer um tanto quanto trivial, mas ele carrega um significado espiritual muito poderoso. Amém, irmãos? Não se trata apenas de alimentação, porque algumas pessoas interpretam esse texto como o Senhor falando de maltratos a animais, né? Não cozerás, ou seja, não mate o cabrito enquanto ele estiver mamando. Mas não é só isso. Isso tem uma carga espiritual muito grande para nós, e é sobre isso que eu vou falar nessa noite. Amém, queridos? Meus amados, havia uma prática, né, lá do povo de Canaã, onde Israel estava para entrar, que era uma prática que Deus abominava. Amém, irmãos? E essa ordem que Deus dá para não cozer o cabrito no leite da mãe está em 3 lugares diferentes da Bíblia. Está nesse trecho, né, de Êxodo 34, 26, mas também está em Êxodo 23 e 19. E também está em Deuteronômio 14, 21. Mas por que Deus repete 3 vezes: não cozerás o cabrito no leite da sua mãe? Irmãos, se tem essa repetição constante na Bíblia, é porque é uma coisa muito importante para Deus. Sim ou não, irmãos? Então, se tem, né, essa repetição, isso mostra a sua importância. Pastor, e diga logo o que é que isso tem a ver. Eu vou dizer agora, meus queridos. O povo de Israel estava para entrar lá em Canaã. Amém, irmãos? E os povos lá, né, de Canaã, eles tinham o costume, meus queridos, de pegar o cabrito, matar o cabrito e cozinhá-lo no leite da sua mãe. Pastor, e o que é que isso tem a ver? Irmãos, sabe com que objetivo eles faziam isso? Eles faziam isso porque eles achavam o seguinte: o leite é a vida. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E matando o cordeiro e juntando com o leite da sua própria mãe, estamos aqui juntando a morte com a vida. E o que é que eles faziam, irmãos? Ele pegava esse caldo desse cozimento e saía borrifando, irmãos, nas coisas
para que as coisas fossem abençoadas. Sobretudo, irmãos, eles borrifavam também nas plantações para que as plantações fossem frutíferas. Irmãos, estão entendendo, irmãos? E quando Deus disse para o seu povo: eu não quero que vocês tenham essa prática de cozer o cabrito no leite da sua mãe, estava dizendo: eu não quero que vocês sejam supersticiosos como são as tribos de Canaã. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Porque, meus queridos, a lógica, né, daquele povo era o seguinte: era manipular, né, as divindades, manipular o universo em seu favor. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E deixa eu dizer aqui uma coisa sobre magia. Eu nunca fui bruxo não, viu, irmão? Mas eu já li muito a respeito disso. Sabe o que é que essas pessoas que lidam com magia acham que a magia é? A magia é o seguinte, irmãos: existem entidades, divindades muito poderosas no universo todo, e você consegue controlá-los através de códigos. E que códigos são esses? São justamente palavras encantadas ou rituais que manipulam os deuses. Não estão entendendo, irmãos? E existem outras religiões que acham que dando presentinho aos deuses, né, às entidades. Os irmãos sabem que existe muito aqui no Brasil, né, de dar presentinhos às entidades para as entidades fazerem o que a pessoa quer. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Então a magia nada mais é do que manipular os deuses, o universo, as entidades a fazer o que a pessoa quer. E esse foi um dos motivos, irmãos, porque Faraó disse assim: quem é Jeová? Eu não conheço Jeová. Sabe por quê, irmão? Porque Moisés chegou para Faraó, seu meio-irmão, né? Irmão de criação, né? Chegou para ele, Ramsés II, segundo a história, e disse assim: olha, Jeová quer que você liberte o seu povo. E sabe o que é que Faraó estava acostumado a fazer, irmãos? Ele estava acostumado a manipular os deuses, para que os deuses fizessem o que eles queriam, o que ele queria. E não o contrário. Os deuses não faziam com que Faraó fizesse o que os deuses queriam. Os irmãos estão entendendo, irmão? Por isso que ele disse: eu não vou ouvir Jeová, porque eu estou acostumado a manipular os deuses. Eu não quero ouvir o que é que Deus tem para nós. Então, meus queridos, o que eu quero falar para você nessa noite é que existem muitos cristãos, meus queridos, que buscam fórmulas como essa. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Ou seja, são tão supersticiosos ou até mais do que as pessoas pagãs. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? E quando Deus disse, eu vou repetir, durante toda essa pregação, eu vou repetir esse texto para ficar bem gravado na sua mente. Quando Deus disse: não cozerás o cabrito no leite da sua mãe, ele estava dizendo: vocês não conseguem me manipular, vocês podem fazer o que for, mas vocês não me manipulam, vocês não precisam ser iguais às tribos vizinhas. Vocês são separados. Irmãos, estão entendendo, irmãos? E quanto crentes, meus queridos, acham que conseguem manipular a Deus com as suas superstições? Não é assim, irmãos? Aí nós vemos por aí correntes, né? Objetos ungidos, né? Em outra igreja, Rafaela e Juninho teriam a sua moto ungida com óleo. Não é assim, meu irmão? E quando se fala de unção de óleo, eu só me lembro da unção do motor do coronel Antônio. Como é que é, Antônio o quê? Antônio Moraes, né? A unção do motor lá do coronel Antônio Moraes. Só me lembro disso, irmãos, porque os pagãos é que fazem isso. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Meus queridos, no Novo Testamento só existem dois versículos que falam sobre a unção com óleo, e ambos, um em Marcos, outro em Tiago, fala referente à doença. Os irmãos estão entendendo? A enfermidades. Nunca no Novo Testamento nós vamos encontrar respaldo na Bíblia para ungir coisas. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E quantos crentes fazem isso achando: aqui que o Senhor ungir, eu estou consagrando ao Senhor, então o Senhor terá cuidado da minha motinha. A minha motinha não vai bater. Não é assim, meu irmão? Meu querido e minha querida, ninguém consegue manipular Deus. Olha só, meus amados, há décadas atrás surgiu um livro chamado O Segredo, e que influenciou muitos crentes. Pô, eu vou contar o segredo para os irmãos. Os irmãos precisam ler o livro que eu vou contar agora. O segredo é o seguinte: você atrai aquilo que você determina, né? Então, se você disser, essa Bíblia é minha, eu vou lhe dar essa Bíblia. Os irmãos estão entendendo, irmão? E eu parte de minha família conheceu um homem, irmãos, com cerca de 40 anos,
que ele simplesmente disse, eu vou morar. Vocês não sabem aquele condomínio fechado ali, perto ali do Seixas, tem um condomínio bem fechado lá, né? Condomínio bem massa, que inclusive Caetano Veloso tem uma casa lá, né? Então, pronto, ele disse, eu vou morar aqui. Todo dia de manhã, irmãos, ele saía daqui de Mangabeira, desviava o seu caminho, parava na frente daquele condomínio e gritava, eu vou morar aqui. Irmãos, ele continua morando em Mangabeira, viu? Só para os irmãos terem noção. Mas eu fico pensando o que é que as pessoas que moravam ali diziam, são doidos, né? Eu não sei como não chamaram a polícia, porque se ela apontou para a casa de alguém e disse assim, eu vou morar aí, o cara disse, ele vai invadir minha casa. Não é, irmãos? Os irmãos estão entendendo como os crentes são, meus queridos, muitas vezes, né, simpatias evangélicas. Não é isso, irmãos? Mas deixa eu dizer uma coisa para você, ninguém consegue manipular o Senhor. A fé verdadeira, meus queridos, é uma fé de obediência e não de rituais vazios. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, você não precisa dessas coisas, porque você tem um Deus que olha por você, como foi cantado nessa noite, o Deus do impossível, que abre o mar para você passar, o Deus que faz o universo parar, como ele fez por Josué, para abençoar Josué. Um Deus, meus queridos, que faz, se for possível, chover pão do céu, brotar água da rocha para lhe abençoar, mas você não tem como manipulá-lo. Vocês vão estar entendendo, irmãos? Nós temos que orar, nós temos que buscar, nós temos que pedir, mas sabendo, irmãos, que nós temos que obedecê-lo e crer nele. Vocês vão estar entendendo, irmãos? Quantos crentes supersticiosos, meus queridos, que não podem ver uma chinela virada. Não é, meu irmão? Tem que desvirar, eu já falei aqui muitas vezes na igreja. Uma vez eu estava na casa de um presbítero, o filho dele passou correndo, largou a chinela na sala e a chinela, pluf, virou. Aí ele conversando comigo, se levantou, foi lá e desvirou a sandália. Aí eu disse, eu não vou deixar essa passar. Eu disse, meu irmão, por que você fez isso? Ele fez, eu não sei, o povo desvira, vai que acontece alguma coisa, né? Não é assim, meu irmão? Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Você está guardado no sangue do Cordeiro. Não cozerais o cabrito no leite da sua mãe. Você não precisa de rituais para ser abençoado. Você não precisa de palavras encantadas. Essa coisa de que a palavra tem poder, meus amados, não encontra respaldo na Bíblia. A única palavra que tem poder é a palavra do Senhor. Foi lido nessa noite, ele criou todas as coisas pela palavra do seu poder. Sabe qual poder tem a minha palavra, meu irmão? De entristecer os outros ou de ser besteira. Você está entendendo, meu irmão? É o único poder, ou de edificar a vida de alguém. Mas quantos crentes que acreditam, não é, meu irmão? Que dizendo, eu vou ser abençoado, eu vou ser... Meu irmão, todo dia eu digo a Solomita, pastora, diga para mim, você vai ser rico. Há 30 anos que ela vem dizendo, meu irmão, não aconteceu ainda. Os irmãos estão entendendo a noção dessas pessoas como é, meus queridos. Porque se você chegar para alguém e disser assim, você está amaldiçoado, o camarada se acabou. Mas se você chegar e disser, você é abençoado, meu irmão, não acontece. Então o poder do mal é maior do que o poder do bem. Você está entendendo? Meu amado e minha amada, você está guardado pelo sangue do Cordeiro. A nossa fé, meus queridos, tem que ser uma fé viva, uma fé que obedece, uma fé que espera, porque o tempo é dele. Ele vai te abençoar no momento certo, quando ele achar que você está na situação que ele quer que você esteja, aí você será abençoado. Você não está entendendo, irmão? Quantas pessoas acreditam que conseguem, meus queridos, manipular a Deus com a corrente, com a campanha, com a subida de monte, não é verdade, irmãos? Eu me lembro que estava reunido com alguns pastores e eles estavam dizendo, vamos subir no monte para orar, não sei o quê. E eu disse, meu irmão, eu vou subir no monte de travesseiro, vocês podem ir lá, eu vou estar no monte de travesseiro dormindo. Mas pastor, a oração lá é mais poderosa, meu irmão. Jesus não mandou subir monte, Jesus mandou entrar no quarto, fechar a porta e orar em segredo. Essa é a oração que ele ouve. Você está entendendo, meu amado e minha amada? Chegou o tempo de nós tirarmos da nossa vida todas essas superstições, meus queridos, crendice popular, simpatias evangélicas. Quantas igrejas por aí têm objetos ungidos, meus amados? Tínhamos uma irmã, meus queridos, que dirigiu o ciclo de oração aqui da igreja. A maioria de vocês não conhece, eu acho que só a Rivaldo e minha família. Essa irmã, irmão, era uma pastora. E um dia ela chegou e disse assim, pastor, eu posso pedir para o povo trazer o retrato das pessoas para a gente orar? Eu digo, não, minha amada, para quê? Não, para Deus se lembrar. Eu digo, Deus está esquecido, meu irmão. Será que ele não se lembra das pessoas? Então a gente pega,
os pedidos de oração que ela me inventou de colocar dentro de uma caixinha. Essa caixinha está até segurando meu computador lá em cima. Né? Vai botar dentro da caixinha, a gente sobe no monte e queima. Onde que a senhora quiser ir, vá, meu irmão. Mas essas orações estão todas recolhidas diante de Deus. Os irmãos estão entendendo, meu amado e minha amada? Nós temos que nos desligar disso, porque nós fomos chamados para ser diferentes. Irmãos, Deus rejeita qualquer mistura entre nós, qualquer mistura entre o santo e o profano. Levítico capítulo 10, versículo 10. Olha só o que é que diz a palavra para fazer de diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Meu irmão, você foi guardado pelo sangue de Jesus, você foi salvo, você é diferente. Há uma diferença entre você e as pessoas que não servem a Deus. Você é separado, meu amado e minha amada. Você não precisa se guardar de passar debaixo de uma escada, meu irmão. Pobre dos gatos pretos que tem por aí, né? Que preconceito, meu irmão. Passou um gato preto, ai meu Deus, gato preto, misericórdia. Eu já tive 2 gatos pretos, eles morreram, mas não foi por causa disso, não. Mas é porque chegou o tempo deles morrer. Os irmãos estão entendendo, irmão? Irmão, Deus te chamou para ser separado. Irmãos, essa prática, né, de misturar as coisas profanas com as coisas de Deus tem que acabar no meio da igreja. Você não precisa desse subterfúgio para ser abençoado. Amém, queridos? Deus não quer que nós copiemos as pessoas por aí, amados. Tem pessoas que vai para a igreja e não sabe, em algumas igrejas, se está dentro de uma igreja ou dentro de um templo, né, de outras igrejas, de outras religiões, né, meu irmão? Porque está do mesmo jeito, é os mesmos trejeitos, aquela dancinha da chuva que o povo faz, né, meu irmão? É aquele... Meu irmão, misericórdia. Uma vez eu perguntei para alguém, não, mas por que esse negócio de estar batendo o pé, está pisando na cabeça de Satanás? Eu disse, meu irmão, a Bíblia diz que Jesus pisou na cabeça de Satanás quando ele foi crucificado. Você está entendendo, meu amado e minha amada? Ah, é um ato profético, né? Esse negócio, irmão, de ato profético tem desvirtuado a fé de muitos, meu irmão. Você não precisa de ato profético, você precisa crer no Senhor que você serve. Que a Bíblia diz que tudo coopera para o teu bem, mesmo as coisas ruins que acontecem na tua vida, no fim, meu irmão, redunda para a tua bênção. Então você precisa apenas crer e confiar, amém, queridos? E essa proibição, não cozerás o cabrito no leite da sua mãe, era um grito de Deus de não misturar o culto verdadeiro com a cultura popular. Você está entendendo, meu amado e minha amada? Você não precisa... Eu gosto muito da cruz, meu irmão, do símbolo da cruz. Tanto é que no logotipo da nossa igreja tem uma cruz. A cruz me encanta, a cruz me atrai. Mas, meu amado, eu não me dobro diante da cruz. A cruz é um símbolo para mim que meu Senhor não está lá. Vocês vão estar entendendo? A cruz está vazia. Isso me lembra que Ele ressuscitou por mim. Mas eu não preciso beijar a cruz. Ah, meu Deus, Ele vai me proteger. Não é assim, meu irmão? Fazer um sinal porque vai me proteger. Meu amado, minha amada, tire isso da sua cabeça. Jesus, Ele morreu por você, Ele te cobriu com o teu sangue. Agora existe uma miríade de anjos a teu favor. A palavra de Deus diz, meu irmão, que os anjos, eles foram criados como ministros de fogo a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Existe uma miríade de anjos para proteger, sobretudo o sangue do Cordeiro está sobre você. Você diga glória a Deus, irmão. Você crê nisso? Diga glória a Deus mais forte. Aí eu pergunto, meu querido e minha querida, você tem misturado a sua fé com essas coisas? Meu irmão, se tem misturado, o Senhor disse para você nessa noite, não cozerás o cabrito no leite da sua mãe. Você não precisa se misturar, você não precisa copiar esses rituais. Amém, queridos? Esses cultos, né, que acontecem simplesmente para aglutinar as pessoas, né? Porque o brasileiro, meus queridos, ele é místico por excelência, né, meu irmão? Se você fizer um trejeito aqui, dizer, é mistério, acabou, ele tem um contato com Deus que eu não tenho. Então tem que estar, né, ao redor dele. Não é assim, meu irmão? Meu querido e minha querida, a gente vive por isso aqui, pela palavra do Senhor. Essa palavra que é meu guia, essa palavra que é teu guia, é ela que deve nos orientar, meu amado e minha amada. Ainda que Deus, Ele tem o poder e Ele usa pessoas para nos trazer alguma coisa do nosso cotidiano, mas em última instância é essa palavra que nos guia. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? Não é um patuá, não é um amuleto, não.
Não é só a Bíblia aberta, meus queridos, que vai te abençoar, não. Se você não ler esta palavra, de nada vai acontecer. Nada vai acontecer. É necessário você crer nesta palavra, conhecê-la, para que as coisas comecem a acontecer na sua vida. Os irmãos tá lembrado, irmãos, que o Senhor, ele disse o seguinte, ele disse lá em Hebreus, foi lido hoje, né? Ele diz assim, Hebreus 11:6. Não estão lembrados desse texto? Que diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador do que os buscam. Irmãos, Deus está procurando um povo de fé e não um povo que crê em superstição, não um povo que crê em simpatia gospel, não é, meu irmão? Tem, como eu já falei, igrejas por aí, meu irmão, que incentiva, né, objetos ungidos, né, rosa santa, sal grosso. Meu irmão, tem pastor por aí amarrando, aliás, outras religiões amarram, né? A vida da pessoa, pega uma roupa do cara e amarra. Aí tem igreja por aí que desamarra, né? Acaba chegando um negócio amarrado, ele vai lá desamarrar. Meu irmão, você não precisa disso, porque o teu Senhor é Ele quem desenrola a tua vida está nas mãos dEle. E não adianta, meu irmão, você correr para um lado, correr para o outro. Nós temos que estar submissos à vontade dEle. Vocês não estão entendendo, irmãos? Porque até o próprio Senhor Jesus, Filho de Deus, quando ele orou, ele disse: Pai, passa de mim esse cálice. Ele não queria ver seus filhos, né, fazendo aquilo com ele, crucificando. Ele disse: passa de mim esse cálice. Porém, foi o que ele disse: seja feita e não a minha. Ele nos deu um grande exemplo, meus queridos. A gente tem que se resignar com a vontade de Deus para as nossas vidas. Meus amados, acho que a maioria dos irmãos aqui sabem, mas outra parte não sabe. Muitos anos atrás, quando Juninho ainda não estava, não veio a existência, estava só na barriga do Sulamito, o Sulamito estava grávida. E eu me lembro que só tínhamos Natan e tínhamos um cachorro chamado Russo. A mãe se lembra dele, um cachorro branco. Foi dela, inclusive, ela me deu o cachorro. E morávamos lá no funcionário. E um dia, irmãos, numa noite, eu fiquei agoniado, um sonho terrível, um negócio pegando fogo assim no travesseiro. E eu, quando levantava, eu vi uma boneca toda mulambenta no sonho, né? E de manhã eu fui sair para trabalhar, o cachorro latindo com a bexiga. Quando eu olhei, estava o cachorro no canto da parede, latindo com uma boneca toda mulambenta no terraço da minha casa. E o cachorro latindo com medo. E eu digo: rapaz, o cachorro está com medo da boneca, né? Tem alguma coisa espiritual naquela boneca, sei lá. E eu disse: Sulamita, tem uma boneca aqui toda mulambenta. Aí ela disse: olha, tu vai perder a hora, pega essa boneca, joga no lixo e vai-se embora. E eu me lembro, irmãos, que nessa época eu fazia seminário. E aí, meus irmãos, eu cheguei, né, para uns irmãos e comecei a conversar com os irmãos. E dentre eles havia um que tinha vindo de uma religião dessas coisas aí. E disse: olha, isso é Maria Mulambo, isso é para acabar com o teu casamento. Olha, faz uma campanha de oração, uma campanha de jejum e pede para o teu pastor orar por você. Eu digo: não, meu irmão, não. Jejum e oração é minha responsabilidade, eu tenho que orar e jejuar sempre, mas não é por causa disso, não. E meu pastor tem os problemas dele, né? Eu procuro ele por outras coisas, por isso não. Aí o camarada disse assim: olha, teu casamento vai-se embora, vê se tu não tomar cuidado, irmãos. Faz 30 anos para a glória e honra do Senhor. Amém? Aliás, faz 28 anos. 28 anos, irmão, vai fazer 30 para a glória do Senhor. Sabe por quê, meu irmão? Nós estamos guardados pelo sangue do Senhor. O Senhor está procurando um povo de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. O povo está realmente transliterando a fé, meus queridos, para conceitos de magia. Os irmãos estão entendendo? Patuás gospel, né? Rituais gospel, meus amados. A magia, ela quer manipular as entidades. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Mas a fé em Deus simplesmente confia. Saiba que o Senhor está na tua vida e você não precisa de um ritual, você não precisa fazer qualquer coisa para que ele seja manipulado a te abençoar. Não, meu irmão, porque no tempo certo ele assim o fará. Cabe a mim e a você estar em gratidão e crendo que ele vai operar. Amém, irmãos? Irmãos, os pagãos eles tentam controlar divindades, mas os cristãos se submetem ao Senhor da história. Amém, queridos? Então, Deus quer corações quebrantados, meu amado e minha amada. Quantas pessoas têm essas superstições, mas o coração duro?
Não é verdade, meu irmão? De nada adianta. Agora quebrante seu coração na presença de Deus e veja se Deus não vai fazer. Amém, queridos? Deus faz, irmãos. Quebrante seu coração diante dele. Diga, Senhor, é a tua vontade, assim farei. Foi falado aqui a respeito de emprego. Irmãos, eu me lembro que eu trabalhava numa instituição financeira e queria subir de cargo e vagou um cargo, não é? Um homem que o nome dele era Manuel, a gente chamava ele de Manual, porque ele fazia tudo, né? Era Manual. Aí ele saiu da empresa e eu disse, eu vou ficar no cargo dele. Irmão, batalhei ele e tal, e orei, e busquei. O Senhor, eu quero aquele cargo. E Deus disse, não. Outra pessoa assumiu o salário maior, a função melhor. E eu disse, Deus, por que não eu? Né? Fiquei lá chupando dele. Senhor, por que não eu? Parece uma criança, né? Irmão, quando Deus não dá, meu irmão, com 6 meses aquele setor foi extinto e eu ainda passei 4 anos na empresa porque eu estava no mesmo setor. Você está entendendo, meu irmão? Tudo coopera para o teu bem, você não está entendendo, mas Deus está trabalhando na tua vida. Você não precisa desse subterfúgio para manipular Deus não, porque Ele não é manipulado, mas Ele age na tua vida em teu favor. Você crê nisso, meu amado? Você crê nisso, minha amada? A fé verdadeira espera. A fé verdadeira persevera em oração, crendo que alguma coisa Deus vai fazer. Amém, queridos? E a fé verdadeira, sobretudo, obedece à palavra do Senhor. Os irmãos estão entendendo, irmão? Porque muita gente crê nas tradições humanas e nós respeitamos as tradições, mas quando a tradição entra em conflito com essa palavra, eu tenho que ficar com essa palavra. Não é assim, meu irmão? O que eu estou pregando aqui vai de encontro ao que muitas pessoas têm pregado por aí. É ou não é, meus queridos? E quando a gente mostra provas bíblicas, as pessoas preferem ficar com a tradição, porque vem de muitos anos essas tradições, mas vão de encontro à palavra, meu amado e minha amada, fique com a palavra de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, você não precisa nem temer a Satanás. A Bíblia diz que eu e você precisamos ter cuidado com as armadilhas dele, precisamos estar vigilantes, mas nós não precisamos ter medo dele, porque o apóstolo João disse, maior o que está em vós do que aquele que está no mundo. Você está entendendo, meu irmão? O apóstolo Paulo disse que o Senhor, quando ele morreu na cruz, ele tirou todas as armas de Satanás. Está lá em Colossenses capítulo 2, versículos 13 e 14. Ele agora não tem mais poder sobre você. Diga glória a Deus. O apóstolo João, lá em 1 João capítulo 5, versículo 18, diz que aquele que nasceu de Deus não vive na prática do pecado e o maligno não lhe toca. Entenda você que o diabo quer se fazer mais forte, quer se fazer maior, para você temê-lo, mas você não precisa temê-lo, porque o Senhor está na tua vida, Ele tem medo de você. Você está entendendo, meu irmão? Eis o motivo porque Ele quer parar você, porque Ele sabe que quando você está alinhado com a vontade do Senhor, você é uma bomba atômica nas mãos de Deus, você destrói o inferno. Você está entendendo, meu irmão? Agora Ele se faz mais poderoso do que Ele é, porque Ele é o pai da mentira. Não é assim que está em João 8,44? Ele é o pai da mentira. Aí e muitos crentes acreditam nisso. Como eu disse aqui no seminário, o irmão leva uma topada, foi Satanás. Meu irmão, Satanás dando rasteira nas pessoas para a pessoa topar e cair, meu irmão. Né? Eu acho que ele tem coisa mais importante para fazer do que fazer isso, porque tudo é Satanás. Não é assim, meu irmão. Meu querido e minha querida, nossa vida está nas mãos do Senhor. E a nossa vida está guardada pela palavra de Deus. Amém, amados? Irmãos, o Senhor, Ele nos chama a ser diferentes. Há um chamado de santidade e de separação radical. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Olha só, irmãos, o que aqui diz a palavra. Porque está escrito, diga aí. Sede santos, porque eu sou santo. Irmãos, o Senhor está dizendo, eu escolhi vocês, vocês são diferentes. Você está entendendo, meu irmão? Você não precisa se assemelhar às pessoas de outras religiões pagãs e outras religiões até que se dizem cristãs, mas que estão totalmente divorciadas da palavra. Não, sede santos porque eu sou santo, ou seja, sejam diferentes porque eu escolhi vocês. Vocês vão estar entendendo, irmãos? Nós temos que ser diferentes, meus queridos. Deus nos chamou a ser o sal da terra e não a copiar o mundo.
Os irmãos sabem, meus amados, que o alimento ele é comum, mas é quando ele é colocado um salzinho, fica maravilhoso, né? Assim fica diferente. Não é desse jeito, meu irmão. Você foi chamado para ser diferente, separado. Você não precisa agir como os outros agem, não, meu irmão. Você não precisa agir como os pagãos agem, querendo manipular Deus. Você não vai conseguir. Você vai quebrar a cara. Você vai viver a sua vida correndo atrás de uma utopia, achando que por causa do seu esforço você vai manipular Deus. Não, meu irmão. Eu e você temos que apenas crer e ser diferente, porque Deus nos chamou para isso. Irmãos, Deus está forjando um povo diferente. Amém, meu irmão? Deus quer que eu e você sejamos o que Ele quer, que nós sejamos diferentes. Deus não quer que você seja igual às pessoas do mundo, que tenha o mesmo palavreado, que só tenha desgraça da política, só tenha coisas que o mundo vai cair no buraco, terremoto não sei aonde. Meu irmão, ao invés disso, seja diferente. Fale que há um Deus que muda vidas. Amém, meu irmão? Que a despeito de todo o caos que há na política, há um Deus que reina, está sentado no seu trono e que o Brasil pertence a Ele. Seja diferente. Deus te chamou para isso, meu irmão. Deus te chamou para ser emissário desta palavra. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? E eu vou dizer uma coisa para você, meu querido e minha querida. Qualquer superstição ameaça a sua santidade, ameaça a sua vida espiritual. Então tire essas superstições da sua vida, amém? E viva confiando no Senhor. Porque, meus amados, Deus não quer religiosos de aparência, né? Há pessoas que acham que só porque vão à igreja está tudo certo, como se fosse um ritual. Não, meu irmão. Esse culto aqui é uma demonstração do nosso louvor ao Senhor, mas o meu culto verdadeiro é aqui dentro, eu e ele. Você está entendendo, meu irmão? É claro que nessa união há um poder, né? Há uma presença de Deus neste lugar e ela não deve ser desprezada, mas o culto verdadeiro está aqui dentro. Você está entendendo, meu querido e minha querida? Então que nós sejamos diferentes. Quando o Senhor, Ele disse: não cozerás o cabrito no leite da sua mãe, Ele estava dizendo: não seja como os outros, seja diferente, porque vocês são meus servos. Amém, irmãos? Irmãos, Deus, Ele chama a mim e a você a ter uma fé verdadeira, uma fé sem mistura. Amém, queridos? Uma fé sem superstição. Uma fé, meus queridos, sem rituais vazios, mas uma fé que obedece a Deus, uma fé que crê que Ele é o abençoador. Hebreus capítulo 11, versículo 6, não é? No finalzinho diz assim, que aqueles que se aproximam de Deus devem crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a bênção é de Deus para você. Você está entendendo, meu irmão? Não é através de um patuá, não é através de um ritual, não é através de uma palavra mágica. Eu determino que isso aconteça, meu irmão. Não é assim que vai acontecer. É Deus que vai agir na tua vida. Amém, meu amado e minha amada? Que nós possamos crer no Senhor, que nós possamos confiar em Deus. E saiba de uma coisa, meu irmão? Obedeça ao Senhor e veja o que é que Deus vai fazer na tua vida. Creia nesta palavra e viva por esta palavra. E aí você vai ver o que é que Deus vai fazer na sua vida. Deus vai abrir portas tremendas, porque você está confiando. Eu vou dizer uma coisa para você, que o Senhor me manda falar nessa noite. Enquanto você vai andando, meu irmão, Deus vai te abençoando. Amém, queridos? Enquanto você vai andando, obedecendo a Deus, as bênçãos do Senhor te alcançam. Isso não é palavra jogada ao vento, isso é Deuteronômio capítulo 28. As bênçãos perseguem aqueles que fazem a vontade de Deus. Você não precisa, né, de subterfúgios para ser abençoado. Simplesmente faça a vontade do Senhor e veja o que é que Deus vai fazer na sua vida. Amém, meus queridos? Porque quando Deus quer, meu irmão, Ele usa até o improvável para operar. Não é assim, meu irmão? Para concluir, eu quero só lembrar aos irmãos que quando Pedro emprestou o barco para Jesus, ele ainda não conhecia bem Jesus, não andava com Jesus, ele já tinha ouvido falar, ele viu Jesus pregar. Aí Jesus chegou para ele e disse: me presta teu barco, que a multidão me aperta. Ele deixou, mas estava ali lavando a rede, né? Lutou a noite inteira, meu irmão, para conseguir aquela grande pesca. Foi ou não foi, irmãos? Mas ali, meu irmão, quando Jesus parou de pregar, chegou e disse: ó, Pedro, faz o seguinte, pega teu barco. Agora observe o que ele disse:
vocês vão para o mais fundo do mar, vocês, né? Ele disse, era você, Tiago e João, quer dizer, os três, né? E Pedro foi sozinho, né? Ele não obedeceu totalmente. Mas ele disse, então vá até o meio do mar e veja o que é que eu vou fazer, né? A grande pesca. E Pedro disse assim, olha, lutamos a noite inteira. Mas o que, irmãos? Mas o que, irmãos? Pela tua palavra, meus queridos, ele creu na pregação de Jesus Cristo, ele creu que o Senhor ia fazer algo, foi lá, e grande foi a pesca a ponto que o barco quase ia afundar. Se ele tivesse obedecido totalmente, ido ele, Tiago e João, não teria acontecido isso, não é, irmãos? Mas aí, meus queridos, quando ele viu aquele milagre, ele não se apegou na bênção, né? O diácono Natan estava falando aqui, né, de pessoas que se agarram na bênção e acabou-se Jesus, né? Mas quando ele viu aquele monte de peixe, aquela bênção, aquele monte de peixe apontou para Jesus, o abençoador, o galardoador. Ele não quis os peixes, ele disse, eu vou para onde o Senhor for. E ele diz, olha, segue-me, porque esses peixes são poucos, porque a partir de hoje você será pescador de homens. Ou seja, Deus vai lhe dar infinitamente mais. Você está entendendo, meu amado e minha amada? Basta só você crer e você vai ver a pesca maravilhosa na sua vida. Mas não é para você se agarrar com os peixes, pronto, agora estou rico. Não, meu irmão, é para você seguir a Jesus, que ele vai te dar muito mais, 100 vezes mais aqui na terra e vida eterna no céu. Amém, queridos? Que nós possamos confiar. Vamos encerrar esse culto cantando louvor ao Senhor. Dê uma salva de palmas ao Senhor.